Menopausa, mudança de apetite e ganho de peso. Olha, esse assunto muita gente quer saber, muita gente me pergunta sobre isso, muita gente comenta nas minhas redes sociais, mulheres angustiadas que estão ali numa fase chamada de perimenopausa, que corresponde a até 10 anos antes da menopausa e que começam a ter alterações no apetite. Então é aquela mulher que diz assim, antes eu não desejava doce, eu passei a sentir uma vontade insuportável, inexplicável por comer doces. Ou começa a sentir vontade de comer massas que antes não existia. Então realmente é angustiante porque a mulher começa a ganhar peso e não sabe o que está acontecendo. E outros sintomas inclusive podem serem referidos, né, como é o caso, por exemplo, além do ganho de peso, a insônia, a irritabilidade, perda de libido, tudo isso permeia esse turbilhão de emoções hormonais que está relacionado com a menopausa. E ontem eu atendi uma paciente justamente sobre isso. Olha que caso interessante, essa paciente hoje está com 52 anos, mas ela já era minha paciente em 2022. E em 2022 ela teve um emagrecimento muito interessante, acho que quase uns 10 quilos, e aí ela perdeu o segmento, passou um tempo e depois retornou agora. E a história dela era mais ou menos assim, ó. 52 anos hoje, mas em 2022 ela tinha 48 anos, estamos em 2026, e ela me procurou na época para emagrecer, foi uma das primeiras pacientes do meu programa de emagrecimento, na época era consulta para emagrecimento, não existia o programa ainda. E nós tivemos um resultado bem interessante de perda de peso. O perfil comportamental dela era o perfil beliscador, que é um perfil relacionado com impulsividade e atos alimentares automáticos. E nós fizemos um tratamento e ela teve um resultado muito interessante. Já naquela época, ela começou a ter sinais de que a menopausa estava se apresentando, sinais relacionados com a perimenopausa. Ela chegou aí num ginecologista que prescreveu uma outra medicação também para o comportamento. Ela estava apresentando sintomas, mas aí ela acabou perdendo o segmento. E voltou 4 anos depois. Nesses 4 anos, ela voltou a ganhar peso, e isso eu sempre tenho falado, os estudos recentes mostram que se você largar o processo, risco de ganho de peso acima de 80% de reganho do peso, então não pode largar o processo, tem que continuar, por isso que o programa é tão importante, não apenas as consultas avulsas, mas você está inserido no programa. E aí essa paciente, ela teve um reganho, depois ela fez dieta com jejum intermitente por conta própria, foi lá no suor, emagreceu novamente, e agora ela me procurou, porque ela estava tendo reganho novamente, só que dessa vez ela estava com muitos sintomas relacionados à menopausa, agora com 52 anos. E ela, na verdade, a principal queixa dela, o objetivo principal dela com a consulta era justamente avaliar essa questão da menopausa. Ela estava tendo muita irritabilidade, inclusive, e quando ela fez o agendamento da consulta, teve alguma coisa que ela achou que seria um pouco diferente, chegou a querer cancelar a consulta. Eu disse, não, calma, não cancele. Ela estava muito angustiada, muito irritada de fato. E aí ela seguiu com a consulta e nós tivemos essa consulta ontem. Foi uma consulta muito interessante, porque quando eu reavaliei todo o processo, ela não era mais apenas do perfil beliscador. Ela tinha também o perfil ansioso associado, que é um perfil justamente relacionado com o estado de alerta, que tem uma relação com a serotonina. Se você não sabe, os 4 perfis de comportamentos orexígenos que eu utilizo, que eu sempre falo aqui nos meus vídeos, formiga, beliscador, comilão e ansioso. Vai dar uma maratonada nos meus vídeos aí sobre emagrecimento que eu vou te explicar esses perfis. Acontece que a estratégia para ela agora tem que ser diferente. Ela também estava sofrendo de insônia, muita irritabilidade, perda de libido. Então ela estava sofrendo bastante. Já tinha ido numa ginecologista que já tinha indicado para ela a reposição hormonal logo de cara. E eu disse para ela, olha, tenha calma, tem muita coisa para a gente fazer. A gente pode tratar toda essa parte comportamental primeiro, promover uma redução no seu peso, você vai emagrecer, você vai se sentir melhor. O fogacho pode reduzir, você pode ter uma tendência a melhorar os sintomas diretos da menopausa ou da perimenopausa.
e não precisar da reposição, porque a reposição hormonal ela cobra um preço biológico para a paciente. Então a gente tem que ter muita calma ao indicar, não pode sair logo de cara indicando. Então foi todo esse contexto que eu te expliquei para falar agora sobre essa questão da mudança do padrão de apetite que acontece justamente na menopausa e os desafios para as mulheres com relação ao ganho de peso, emagrecimento, o que é que tem que ser feito quando isso acontece. Se você não me conhece, eu sou o Dr. Francisco Zacarias, eu sou médico, eu já venci a obesidade, venci também a insônia e hoje eu ajudo os meus pacientes e as minhas pacientes a também a emagrecer e a ter um sono reparador, sempre com saúde. E olha, essa paciente voltou para mim agora com 52 anos e IMC 30. Ela está de volta à obesidade. Esse efeito sanfona é muito ruim para a saúde. Inclusive, recentemente, eu fui convidado para participar de um curso de imersão lá na Unicamp. Lá tem um centro de pesquisa maravilhoso sobre obesidade. E uma das coisas que foi muito falado lá foi com relação ao efeito sanfona. Porque as evidências mostram que o efeito sanfona aumenta a inflamação do paciente progressivamente. Essa paciente, diga-se de passagem, ela tinha alterações inflamatórias, então a gente tem que ter muito cuidado na hora de manejar o paciente e avisar para o paciente que não pode largar o processo. É por isso que o programa é tão importante, porque o programa é o mais gelado, você fica lá nadando, não tem como sair, você já se comprometeu, vai passar um período ali no processo e depois renova o programa, porque na verdade, o tratamento da obesidade é para sempre, é até você morrer. Você pode emagrecer como eu emagreci, né, pode superar a obesidade, mas os mecanismos continuam na sua cabeça e no seu corpo. Em algum momento, se você se descuidar, você volta a ganhar peso. É parte do problema. Não existem soluções simples para problemas complexos. E a obesidade é extremamente complexa. E você tem que ter a segurança e você tem que ter também a consciência, melhor dizendo, que o preço que você vai pagar é a eterna vigilância. Você tem que estar sempre em cima, senão você não consegue manter o seu peso, emagrecer de uma forma transformadora. E aí no caso das mulheres, as mulheres, vou logo avisando, as mulheres têm um benefício por causa dos hormônios femininos, o estrogênio, que é uma proteção cardiovascular. Então as mulheres infartam menos do que os homens numa idade mais precoce. Então as mulheres começam a ter infarto a partir dos 55 anos, justamente depois da menopausa, que é lá pelos 50 anos. Já os homens, coitados de nós, apresentamos um maior risco cardiovascular a partir dos 45 anos, justamente por conta dessa questão hormonal desfavorável em relação aos homens. Então, o preço que as mulheres pagam é justamente o que vem depois, a menopausa, que é um momento lá de turbilhão de emoções relacionadas justamente à queda do estrogênio, à perda desse estrogênio. Essa queda do estrogênio promove alterações nos circuitos de serotonina, lá no nosso cérebro, principalmente no hipotálamo. E isso ativa os sintomas de ansiedade de uma forma automática. Porque você pode, por exemplo, ter ansiedade se você fizer muitas despesas e está com dificuldade de pagar suas contas, e aí você sente ansiedade por isso. Se você abrir uma empresa, se você resolve ter 3, 4 filhos, eu tenho 3 filhos, dá ansiedade ter 3 filhos. Mas isso foi uma escolha sua. Você está crescendo na vida, desenvolvendo suas coisas, é uma escolha sua. A ansiedade é necessária para a gente conquistar nossos sonhos. Mas no caso da ansiedade da menopausa, não é uma escolha da mulher. Ela simplesmente tem os sintomas por conta da queda do estrogênio. Essa paciente, inclusive, eu solicitei exames para ela de hormônios para avaliar a presença da menopausa. Ela já estava sem ter menstruações já há mais de 3 anos e ela tinha alterações compatíveis com a menopausa, inclusive a queda do estrogênio, estava documentada lá no exame dela. Eu até pedi depois para ela fazer uma consulta e acompanhamento com uma ginecologista para poder ela ter orientações da especialista ou do especialista em relação a isso. Mas você tem que saber que essas alterações comportamentais relacionadas com a menopausa são automáticas, não são culpa da mulher. A mulher não tem culpa de ficar irritada, não tem culpa de ficar com insônia, não tem culpa de começar a comer doces e ganhar peso, começar a comer massas e ganhar peso. Isso tudo é parte do processo. Mas a grande questão é ela identificar o que está acontecendo rapidamente e pedir ajuda.
Foi o caso dessa paciente, ela percebeu, ó, eu já emagreci, estou engordando de novo, está dando errado para mim, que eu estou no efeito sanfona, não estou conseguindo chegar a um resultado final interessante e eu estou percebendo que tem uma coisa aqui nova. E a gente fez a avaliação do comportamento, percebeu o comportamento do perfil beliscador, continua nela, é parte dela, é a essência dela, mas tinha associado o comportamento ansioso também. Então essa paciente teve que ter um ajuste na estratégia terapêutica. Eu passei para ela medicações para ansiedade. Aqui é com doses muito baixas, porque a ideia não é acabar com a ansiedade, é só dar um controle para ela ter uma lucidez do que está acontecendo. E também a gente iniciou para ela o Wegovy, que é uma medicação análogo de GLP-1, que é a semaglutida, justamente para ajudar no controle da fome física e dessa maneira promover o controle das calorias, o déficit calórico e o emagrecimento. Essa paciente provavelmente vai ter um bom resultado com doses baixas, até porque ela conseguiu emagrecer recentemente, inclusive sem medicamentos. Ela já tem uma base alimentar interessante, tem jejum intermitente já na vida dela. A gente vai ajustar os itens alimentares e as medicações para a ansiedade vão ajudar também no controle desses atos alimentares compulsivos e impulsivos. Vai ajudar também no controle da irritabilidade, ela vai ficar mais calma, mais centrada, mais, vamos dizer assim, sincronizada com as pessoas que ela ama. Vai ajudar também com relação ao padrão do sono. Ela tem um padrão misto de insônia, com dificuldade de indução do sono e presença de sonhos vívidos. E tudo isso indica estresse e ansiedade. 70% dos casos de insônia se relacionam com a ansiedade. Então a gente tem que fazer esse tratamento completo, que vai mexer em tudo, para que ela consiga ter um resultado final interessante com a menor quantidade possível de medicamentos. E agora o Wegovy tem promoção, então ela tem um custo baixo de medicamentos, a partir de 250, 350 reais por mês. Ela vai conseguir ter um bom tratamento, justamente porque ela é uma paciente que vai demandar doses menores. Isso é muito interessante no processo, até para o longo prazo, para a gente conseguir ter uma estratégia de manutenção que contemple o uso do medicamento, inclusive, sem que ela precise suspender, porque ela tenha condições de manter. E é óbvio que eu pedi para essa paciente pular no mar gelado. Mar gelado é o nome carinhoso que a gente dá ao nosso programa Saúde 100%. Mar gelado porque depois que você entra, ou você nada ou você morre, não tem como sair. E isso é muito importante que você tenha essa consciência da questão emocional envolvida no processo. Ela fez a adesão dela e eu tenho certeza que ela vai ficar muito feliz com o passar do tempo. A partir do momento em que ela tem a consciência do longo prazo, o resultado é muito mais transformador. Se você está sofrendo de sintomas da perimenopausa, sintomas comportamentais, antes de partir logo para uma reposição hormonal, que é algo mais intenso, algo que pode dar problemas para a saúde, que você tem que ter bastante cuidado, tente fazer uma avaliação antes, mais calma, com mais tranquilidade, para avaliar as questões comportamentais, alguma coisa menos agressiva, que é você usar medicamentos para ansiedade, controlar o seu peso, iniciar atividade física. Essa paciente, por acaso, já faz atividade física, então para ela isso já é bem mais natural. De repente melhorar o sono e talvez você entre num equilíbrio, que você consiga ter a sua vida normal sem precisar da reposição. Isso é muito interessante. E se você está aqui assistindo esse vídeo sobre menopausa, controle de peso, você está interessada em melhorar a sua saúde, investir na saúde para não ter que gastar nas doenças. Então você tem que assistir uma mensagem final que eu vou deixar aqui agora para você sobre esse assunto. Se você já assistiu, assista de novo. Tem que assistir várias vezes para a ideia entrar bem aí na sua cabeça, para você conseguir melhorar a sua saúde. Não precisa tocar em nada, é só ficar aí que ela vai aparecer agora aí para você. Você que está assistindo a esse vídeo já percebeu como cuidar da saúde ficou mais difícil nos últimos anos? Nós estamos vivendo um momento único na história da humanidade. Nunca tivemos tantos recursos científicos para viver mais, mas ao mesmo tempo nunca estivemos tão doentes. A obesidade cresce de forma silenciosa e a insônia se tornou uma epidemia. E por trás desses dois problemas existe um inimigo em comum que pouca gente enxerga: a ansiedade. E é aqui que começa a virada de chave. Talvez você ache que engorda por falta de força de vontade, ou que não consegue dormir porque tem a mente acelerada demais. Mas na prática, o que eu vejo nos meus pacientes é
outra coisa. Existem padrões de comportamentos compulsivos e impulsivos, e que eu chamo de comportamentos orexígenos. Eles fazem você comer sem fome, perder o controle e sabotar qualquer tentativa de emagrecimento. Da mesma forma, a ansiedade desregula o cérebro, impede o sono profundo e rouba de você aquilo que há de mais precioso, seu sono reparador. O problema não é falta de disciplina, o problema é biológico, comportamental e tratável. E é aqui que eu entro como seu médico. Eu entendo a sua luta. Eu já venci a obesidade e já venci a insônia. Na minha consulta exclusiva online, nós identificamos o seu padrão de ansiedade, mapeamos os seus comportamentos orexígenos e estruturamos um plano terapêutico individualizado, que pode incluir medicações escolhidas estrategicamente, com base no seu perfil comportamental. O objetivo é um só: vencer a obesidade e restaurar o sono reparador. Porque quando esses problemas não são tratados, o risco aumenta: infarto, AVC e até a demência de Alzheimer. E olha, isso é muito sério. Emagrecer e dormir bem hoje é proteger o seu cérebro e o seu coração para as próximas décadas. Se você quer tratar as causas e não apenas os sintomas, eu vou te mostrar como funciona. Clique no link que está na descrição desse vídeo e veja as informações sobre a minha consulta exclusiva online. Mas eu só preciso te avisar que, infelizmente, as vagas são limitadas. Sua saúde, daqui a 10, 20, 30 anos, começa com a decisão que você toma hoje.